Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Então, a finalidade desse vídeo é trazer para nós um momento de reflexão para essa quarta-feira de oração, e lembrar a você de que a partir de hoje nós começamos os 21 dias de jejum e oração, promovido nos pequenos grupos, mais extensivo a toda a igreja. Lá no grupo da igreja, PIB Figueira, tem os estudos disponibilizados, e eu também gravei um vídeo falando sobre esses 21 dias e de como a postura nossa durante esse período. Gostaria do engajamento de toda a igreja, não só das pessoas que participam dos pequenos grupos, mas de toda a igreja no engajamento da oração e intercessão nesse momento em que nós vivemos do Covid-19, da pandemia, e enfim, que não é só na nossa região, no nosso país, mas em todo o mundo. Então, é importante que você esteja engajado nesse momento junto com todos nós. Lembrando que a nossa busca é em Deus para a solução dos problemas e atendimento das nossas famílias. Mas eu gostaria de pensar com você acerca de um texto da Palavra de Deus, que é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 a 24. Eu quero ler para você e quero pensar rapidamente em algumas coisas a respeito desse texto. E é um texto bastante conhecido. Quando começar a ler, você vai logo se dar conta de que texto que é, mas que a gente precisa fazer ter a ideia de como nos portar diante dessa instrução de Paulo aos Gálatas, e que alcança a nossa vida também. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são crucificados com Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu disse, é um texto bastante conhecido pela gente. E é um texto que muitas vezes a gente, inadvertidamente, ou porque a gente está, não de propósito, e às vezes de forma distraída, nós não lemos exatamente o que está escrito aqui. Não quero dizer que você não tenha condição de interpretar o texto, não é isso. Mas quando a gente fala assim, mas o fruto do Espírito, a palavra está no singular. E nós estamos falando do fruto do Espírito que produz algo em nós. Não é esse Espírito que está em nós produzindo isso nas outras pessoas, mas é a presença do Espírito na gente que produz isso aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então perceba que essa é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. E Paulo vai dizer que é assim que acontece na vida daqueles que já crucificaram ou deixaram as obras da carne e agora estão praticando as obras do Espírito, ou seja, as pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento e que agora são novas criaturas. Para que a gente possa entender o que a Paulo está dizendo, é de que há diferença entre o fruto do Espírito e o fruto do cristão. E muitas vezes a gente tem uma tendência a pensar de que não existe uma responsabilidade propriamente dita na vida dos crentes em produzir novos crentes. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo, no momento da pandemia, no momento do Covid-19, uma coisa que está acontecendo mundialmente, não só o Brasil, mas todas as nações da Terra, a gente tem uma tendência a achar que a nossa missão como cristão, ela cessou. Ou está paralisada por algum período ou por algum momento. E a gente gostaria de levar você, ou eu gostaria de levar você a pensar de que não é exatamente assim. A gente precisa continuar produzindo, a gente continuar frutificando. Por quê? Porque a partir do momento que existe uma novidade de vida em nós, há uma responsabilidade com essa vida nova em nós. E Paulo
deixa isso claro quando diz que o fruto, quando produz em nós todos essas qualidades, nós devemos replicar isso no surgimento de novos crentes. Para que você entenda, por exemplo, quando você olha para um caroço de abacate, você pode olhar para aquele caroço de abacate, né? Poderia ser um caroço de laranja, poderia ser um caroço de manga, um caroço de jaca, qualquer semente, né, de uma fruta que você esteja consumindo. A gente pode ter duas perspectivas acerca dessa semente ou desse caroço, como nós queremos denominar nesse momento. Que a gente está olhando ali apenas um caroço ou uma semente, ou de que a gente está vendo ali novos frutos que aquela semente representa. Por exemplo, se for um caroço de manga, que a gente está vendo ali tão somente só o caroço de manga, ou a semente de manga, ou novas mangas. Ou, se a gente está ali diante de uma semente de abacate, a gente vendo tão somente uma semente de abacate, ou se nós estamos vendo outros abacates nascendo a partir de tão somente daquela semente ou daquele caroço. Você conseguiu entender? Mas o que produz? Qual é a relação, né, que eu quero fazer em relação a essas duas coisas? Por exemplo, o Espírito Santo produz em nós tudo aquilo que é próprio dele. O que é próprio do Espírito? Vou repetir para você: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é próprio do Espírito, que está em nós a partir da nova criatura, que está em nós a partir do novo nascimento, que está em nós a partir de um arrependimento e uma fé em Jesus. E aí, como seguindo a promessa que Jesus fez aos seus discípulos e que alcança a gente nos nossos dias, de que nós receberíamos ele, que seria o Consolador, e estaria também convencendo o homem do juízo e do pecado. Pastor, isso é muito óbvio, isso é muito, muito redundante a gente estar falando nisso. Pois é, só que é o seguinte, a gente tem que entender que à medida do momento que o Espírito está em nós, e estando em nós, ele vai produzir isso, e nós precisamos, a partir disso, frutificar. Jesus certa vez falou aos seus discípulos o seguinte: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é esse fruto? Ah, pastor, esse fruto é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto? Não. Esse é o fruto do Espírito Santo, produz em nós. Qual é o fruto do cristão? Um novo cristão. Você entendeu? A partir da semente que eu tenho na mão, que seja, vamos fixar aqui, seja o abacateiro, que eu tenho uma semente do abacate, eu acabei de consumir a fruta e fiquei com aquele caroço na mão. Eu posso tomar a atitude de jogar aquele caroço fora ou plantar aquele caroço. Então, aquele caroço, a gente pode dizer que é um cristão que, ao ser conhecido, ao ser nele produzido o fruto do Espírito, que é tudo isso que eu te falei aqui, que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, e a partir desse novo crente, haverá novos crentes. A partir dessa semente de abacate, haverá novos abacates. A partir do momento que eu não planto essa semente, a partir do momento que o crente não frutifica, nós então estagnamos essa missão, estagnamos esse produto. Então é importante a gente perceber de que agora, como a palavra aqui diz, que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, a partir do momento que eu não mais sirvo aos meus próprios interesses, eu estou servindo a uma causa que não é minha, que é a do Senhor, que é a causa do nosso Deus. E qual é a causa do nosso Deus? Levar aos perdidos, levar às pessoas o mesmo evangelho a qual nós recebemos e que foi capaz de nos levar ao arrependimento, e a partir daí nós recebemos o Espírito Santo e podemos ter então uma vida nova e de novas atitudes, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então a gente pode estar equivocado achando que porque a gente está vivendo um momento muito difícil, muito tenso e sem precedentes, o cristão pode ficar estagnado. Eu digo para você que não. Agora, então, é que nós devemos estar muito mais ativos
na nossa missão de produzir nas pessoas algo que vá permanecer e transcender essa terra. Ou seja, não vai ficar nessa terra, transcender é ir além, que vai então levar a gente a viver uma vida no céu ou viver na eternidade. O mês passado, nós apresentamos também um vídeo e falamos a linha da existência, ou a linha da vida, onde era representado por uma corda, e essa corda tinha até um determinado trecho da corda, era de uma cor, era a cor vermelha, o restante era branco e que representava a eternidade. A nossa vida na Terra, ela tem um fim, ela tem um limite, e é desse tempo que nós estamos na Terra é que nós vamos definir a nossa eternidade. Então é importante que a gente lembre que a gente agora não serve os nossos propósitos. O próprio Jesus diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pastor, o senhor já disse isso. Pois é justamente isso que nós temos negligenciado. É deixar com que as coisas de outrora, as coisas antigas, voltem novamente a estar na nossa vida. O que nos traz, no caso, a não frutificar, a não produzir novos crentes. Então, perceba uma coisa, o fruto do Espírito produz em nós tudo aquilo que a gente acabou de ler, e nós vamos replicar novos crentes, ou vamos reproduzir novos crentes com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa maneira de viver. Jesus disse certa vez que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, crucificando a nossa carne, juntamente com as paixões da carne, a concupiscência da carne, nós vamos conseguir, então, o efetivo da nossa missão. E esse mês mesmo, nós estamos estudando o extraordinário, na lição dos pequenos grupos. Esse extraordinário vai envolver uma vida de comprometimento, uma vida de engajamento. Inclusive, na lição de ontem, nós chegamos à conclusão que nós temos uma dupla cidadania. Nós temos tanta responsabilidade com essa terra quanto com o tempo futuro, ou com a vida que há de ser vivida lá no céu pelos crentes e aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu espero que você perceba de que quando a gente olha para um novo momento da nossa vida, quando a gente olha para nós mesmos e nos sentimos um novo crente, a partir daí existe a responsabilidade de produzir outras pessoas. E não ache que isso é apenas fruto da minha interpretação e de que a gente pode optar em não frutificar. Porque a gente mesmo sabe de que quando a gente planta uma árvore e essa árvore ela é frutífera, ou ela deve dar fruto, ou esperamos dela fruto, e ela não dá, o que nós fazemos com ela? Mais cedo ou mais tarde, nós cortamos. Às vezes até podamos, dando a ela a oportunidade dela frutificar, dela lançar fruto. Muitas vezes Deus traz para nós algumas coisas para nós vivermos, nos dando a oportunidade de frutificar. E mesmo assim, se a gente não frutificar, a gente corre o risco de ser lançado fora. E aí, queridos, a gente precisa estar sendo enganjado nessa missão de fazer novos crentes. Hoje, o nosso modelo de evangelização é os pequenos grupos. E eu gostaria muito mesmo que toda a igreja estivesse enganjada nisso, que estivesse entendendo, e agora os pequenos grupos estão virtuais, e seria muito bom mesmo que você estivesse buscando frutificar. Lembre-se de que a missão está proposta aos crentes. E se eu me considero um crente, uma nova criatura, portanto, tão logo eu devo apresentar esses frutos a Deus e, consequentemente, aos homens. Que Deus te abençoe, que você entenda que esse engajamento, o fruto do cristão, não é apenas uma mudança no meu comportamento, na minha temperança, no meu jeito de ser, mas sim num surgimento de um novo crente, de uma pessoa, a partir do meu testemunho, a partir da minha nova maneira de viver, eu vou produzir e incentivar outras pessoas a seguir o mesmo Cristo ou o mesmo Senhor que eu sigo. Que essa quarta-feira, que nesse dia, você possa estar refletindo nisso, não só hoje, quarta-feira, mas durante a semana. Lembrando que saímos da Páscoa, que foi por o sacrifício de um homem que foi justo, não houve nele nem dolo nem pecado,
que nós podemos receber a vida eterna e uma vida com abundância. Uma vida que não é só para ser vivida aqui, mas a gente pode, com certeza, manter essa vida eterna e continuar ela nos céus. Que Deus te abençoe e que você possa dar frutos. E não deixe a oportunidade passar diante de você. Porque há um louvor que diz, muito antigo, que não passe de nós o teu espírito, que não seja necessário levantar uma outra geração para que faça o que a gente tem que fazer. Mais uma vez, Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira.